Confirmei. Né? Por questão de LGPD, a gente avisa que está todo mundo sendo gravado, né? Que vamos disponibilizar depois para os outros membros aqui do grupão, 200 pessoas, sei lá, quantos que tem lá hoje, assistir isso aqui também. E eu tenho certeza que todo mundo, na calada da noite, quando estiver chegando em casa, vai ver esse vídeo, ou amanhã vai ver e vai chegar com um pescoço grosso desse tamanho na sede da empresa, sem medos, né? Sem medos quanto a essa história de atraso, porque a gente fica pisando em ovos para falar dessa temática aqui. Pisando em ovos, tá? Lembrando que não é uma realidade fácil para o empresário, nem o empresário quer dar golpe em todo mundo, não é todo empresário que age de má fé, não é todo empresário que só quer lucro à revelia do bem-estar da empresa, da equipe, não se trata disso. Tem muita gente boa e que precisa sustentar o negócio, inclusive quando acontecem imprevistos, né? Sejam da própria natureza do negócio ou daquele dia chuvoso, um calor lá do inferno, todo mundo deu um passamento, enfim. As coisas acontecem, essa é a vida normal acontecendo. E o negócio é feito de pessoas, feito de vida, então a gente é passivo de tudo isso daqui. Começamos aqui a apresentação. Todo mundo está vendo em tela cheia? Tá de boa? Desculpem aqui os eventuais erros de escrita, ou sei lá o quê, mas sei lá, gente, é tanto prazo, tanto contrato, tanta coisa, eu tentei digitar mais cuidadosamente os slides, mas ainda pode ter passado alguma coisa, né? Motivo pelo qual eu já me desculpo aqui com vocês. Então, nossa temática de hoje é falta, atraso e atestado. Poxa, só coisa bacana, né? Sobre o que é isso? Por que a gente vai falar de falta? Qual o conceito de falta? Qual o conceito de atraso? Qual o conceito de atestado? Sempre que eu vou fazer algum artigo, produção acadêmica, sei lá o quê, um tópico mais conceitual na petição, enfim, qualquer coisa que seja, eu gosto de começar definindo o que seria. O que diabos é aquilo ali? Quando é no artigo científico, eu puxo lá a etimologia da palavra, saber de onde é que ela vem, para a gente se situar, saber dar nome às coisas. Então, desde Adão e Eva, as coisas têm nome. E Adão dominou o mundo, estava lá pregadoristicamente falando aqui, né? Adão só dominou o mundo quando deu nome a certas coisas. Para a gente dominar a nossa empresa, a gente precisa dar nome a certas coisas. Então, o cidadão que está lá. E aconteceu um mega imprevisto da galáxia. No direito chama de força maior, ou o caso fortuito. E desabou um prédio, teve um enchente na casa dele, e em situações possíveis, porque a vida é feita desse emaranhado de caos, que de alguma maneira se organiza, e a gente chama isso de trabalho. Então não está falando de conceito de falta. Né? Não está falando de conceito de falta. Não está falando nem de atraso, e merecia o seu devido atestado para que a coisa acontecesse. Então tá aqui uma linha, tá aqui uma conexão, né? Nem fui, ou fui do jeito que deu, ou não fui e vou ver o que é que eu vou mostrar para vocês. Esse é o tema geral da nossa palestra de hoje. Falta, quando a gente vai falar daqui para frente, a gente está dizendo da ausência injustificada do colaborador para cumprir sua jornada. O primeiro ponto é isso aqui. Primeiro ponto é isso aqui. Cara, vai ter uma formação extra, vai ter uma palestra aqui na empresa, tá rolando, por exemplo, agora, a palestra. Não tá no horário de trabalho, ninguém que trabalha no Forge, em nenhum dos seus aspectos, seja da consultoria, seja da contabilidade, do jurídico, ninguém está obrigado a ver essa palestra, mas é uma atividade da empresa. Estou vendo aqui ao vivo que os meus abençoados não apareceram, nenhum deles. Presumo eu que eles vão assistir a aula depois, para fim de engrandecimento pessoal, né? E não servir nessa aula com nenhum tipo de ameaça, né, ou de coação. Estou apenas justificando tecnicamente, pois tal é meu ofício, essa coisa toda, né? Não estou dizendo que vai ser uma caça aqui em falta a partir de agora, só estou dizendo que, calma, né? Não é falta, pô. Eles não vieram na falta. Por que não é falta? Porque não é uma atividade regular dentro do horário de trabalho, dentro da jornada de trabalho, para quem a tenha. Então, o primeiro ponto é esse. Eu tenho que saber se o que eu estou exigindo do cara, a ponto de ser uma falta, um atraso, hoje merecer um atestado, se esse emaranhado de coisas faz parte da jornada do cara. E aqui é o primeiro vacilo. As pessoas não têm contrato de trabalho escrito, ou quando tem, é um modelão que o contador baixou do Custos Legis, qualquer fuleiragem Legis aí, estou dizendo que o Custos Legis é ruim, pelo amor de Deus, mas tem um bocado de site aqui, pelo amor de Deus, não tem nada, nada. É como se fizesse impressões de receitas médicas para todo e qualquer tipo de paciente. É isso que alguns sites de modelo fazem hoje no mercado. E o cara pega lá um contrato de qualquer jeito, e muitas vezes esse contrato de qualquer jeito não tem nem a jornada. Que horas que o juiz apita para começar?
para dar um intervalo, para continuar. Tem que ter a jornada do cara escrita. E não havendo a jornada do cara escrita, não tem nem falta. Não tem como ter. Se não tem um horário que o cara começa, que o cara dá a pausa, que o cara termina, então tem atraso. Primeiro ponto. Quer organizar a tua empresa, quer organizar teu cliente, quer organizar tudo no mundo? Pega o contrato desses caras. Se for seletista, e organiza essa parada toda. Sabe por quê? Porque a destruição completa começa aqui. Quando eu não tenho uma previsão contratual de como funciona a jornada do cara, e quer dizer que ele faltou, que ele se atrasou. Flori, vamos lá. Primeira pergunta que sempre surge, que eu sei que rola aqui logo nesse comecinho de conceituação. Flori, eu tenho um prestador de serviço, e o prestador de serviço que eu tenho lá, ele não tem CLT, ele não tem a carteira assinada, mas ele tem que estar lá na hora, blá, 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 blá. Eu abri um MEI para ele, blá, 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 blá. Tu quer exercer controle de jornada sobre um cara que não tem CLT, tu vai cair no requisito chamado de habitualidade, e a habitualidade é um dos constituintes do vínculo empregatício. Constitui o vínculo empregatício, o cara devia ter carteira assinada, tem repercussão na justiça do trabalho, verbos acessórios, FGTS, INSS, tudo mais. Quer controlar a jornada? Essa palestrinha aqui é para o cidadão que está com a sua carteira assinada. Ponto. Encurtando a conversa, deixando simples, deixando bacana. Flori, o cara não está com a carteira, eu quero controlar o horário. Então, irmão, tu vai para teu ponto de risco. Sobretudo, controle de horário escrito. Sobretudo, controle de horário escrito. Aí a gente fica com aquela carinha de paisagem, quando chega lá na audiência e diz, não, o cidadão era prestador de serviço, ele era a forma como ele queria, ou ele recebia por diária, sei lá o quê. E assim ia, a prestação de serviço era bem flexível. Aí o cara vai ser ouvido, quando o cara é ouvido, depois a primeira testemunha, o juiz chega e pergunta, como era a jornada de trabalho do senhor? Ou então tem juiz que é mais safo, ele diz, o senhor começava a trabalhar que horas? Aí o cara diz, todo dia 7h30, todo dia 8 horas. Tinha alguma variação, te digo que o senhor começava 9, 10, o cara disse, de jeito nenhum, o patrão puxava logo a orelha, todo dia no mesmo horário. Pausava para o almoço, pausava sim, 11h50, show de bola, voltava 1h10, voltava 1 hora, voltava 2 horas, beleza, intra-jornada, bem certinho. Show de bola, beleza, entendi. Juiz anota. Isso é um requisito da habitualidade. Flori, explica mais para saber se o cara é empregado, se não é. Bicho, tem outros vídeos sobre isso, não é o tema de hoje, não dá. Toda aula não dá para ser uma enciclopédia. Então, o tema de hoje é esse. E o que eu estou dizendo para vocês é que isso existe falta, isso existe cobrança do atraso, quando eu tenho uma determinação de jornada. Quando eu não tenho determinação de jornada, é muito difícil isso aqui. Flori, aí fica uma bagunça na empresa, cada qual faz o que quer, do jeito que quer. Então, mas é um risco. É um risco. Flori, como é que eu saio desse checkmate aí? Não tenho condição de assinar carteira, sei lá o quê, como é que fica? Eu digo, cara, é um risco que tu tem que tomar. É um risco. Se tu exercer o controle de forma escrita, tu vai deixar assim uma prova que vai ser usada contra você futuramente. Se essa exigência se der dessa maneira expressa, esse cara vai voltar mais cedo, mais tarde, para buscar o que é dele, que é o reconhecimento do vínculo. Então, o primeiro ponto é exatamente esse, meu lindo. Está regulamentado, tá? Tem que deixar escrito onde? Contrato de trabalho. Tem que ser apresentado para o cara, tem que ficar claro para ele, tem que ficar tranquilo. Senhori, toda jornada é assim. Toda jornada é assim. Não dá para ser flexível. Não dá para conversar, relativizar isso um pouquinho, tá? Inclusive, muito recentemente, a gente teve um negócio chamado Programa Emprega Mais Mulher. E aí, uma das conceituações desse programa, um dos objetivos desse programa, era uma flexibilização desse horário batido da jornada de trabalho. Para quê? O que queria o programa? E aqui, uma ideia para que vocês levem o que está aqui de bom para a gestão do negócio de vocês. A mãe, sobretudo a mãe que tem filho pivete, mãe que tem filho pequeno, ela enfrenta um problemão, porque o seu dia começa no caos, permanece no caos, termina no caos. Então ela tem uma série de imprevistos sempre, desde acordar, se maquiar, arrumar tudo, deixar a criança na escola, até durante o próprio dia, o imprevisto que tem com a criança, ela tem que se ausentar, ou até quando termina o dia. Às vezes o dia dela tem que terminar um pouquinho mais cedo. Por que eu estou trazendo esse exemplo da mãe, aqui, que tem filho, sobretudo pequeno? Porque a jornada dela, em muitos casos, é mais dolorosa do que a nossa, dos homens. Para não dizer em regra, sobretudo a mãe. Então, esse programa, ele trouxe uma flexibilização
Então não entra tanto essa história da falta e do atestado, quando eu consigo provocar um regime híbrido para essa conceituação. Ela pode estar na hora que quiser, não é bem assim. Então, o empregador chega, dá uma conversada, harmoniza, para conseguir equilibrar. Por quê? Porque, meu irmão, eu digo assim, por uma certa experiência própria, se uma criança tosse 3 vezes a mais de manhã, ou demora para escovar o dente, essa demora dela desestabiliza todo o seu sistema, você não consegue arrumar as demais que estão ali naquele ambiente, você não consegue colocá-las no carro, na hora você perdeu 5 minutos na saída de casa, demora 10 minutos a mais no trânsito, pronto. Isso é suficiente para acabar com sua rotina de manhã. Pensando nisso, esse programa veio exatamente para esse ponto. Dá uma flexibilização. A Floriz não dá para todo tipo de negócio, não dá para todo tipo de vaga, isso é muito complicado, certo? Você pega um instituto legal e vê o que se aplica na tua empresa. Uma caixa de supermercado, ela tem que entrar no horário, se ela não entrou naquele horário, o caixa fica descoberto. Então, é difícil, né? É complicado. Uma médica vai num posto de saúde, por exemplo, ela tem um horário para atender os pacientes que estão chegando lá, uma dentista, que seja o caso. Se ela chegou 10h30 e os pacientes estão chegando a partir de 7h30 ou de 8, o negócio vai colapsar. Então, é difícil, tá? Não quero entrar nesse tipo de caso aqui na aula, mas queria só dizer que eles existem e que o conceito de falta, de atraso, de atestado, vai se conectar exatamente com essas questões, com essa previsão. Flori, toda falta é falta? Não, tem justificativas, né? Lembrando, a gente está falando aqui de faltas e de atrasos injustificados. E essas justificativas estão no artigo 473 da CLT. A consolidação trabalhista, ela vai trazer algumas hipóteses para a gente em que o cara não falta. O nome não é falta. O nome não é falta. Mas, tecnicamente, seria um direito de ausência. Para que ele cumpra uma situação óbvia, patente, clara, sem nenhum debate, na sua vida pessoal. Vamos ser mais claros, né? Eu tenho atrasos, tenho faltas, desculpa, né? Justificadas com dias pré-determinados e eu tenho faltas sem dias pré-determinados. Mas que, caso a caso, ainda pode ser mensurados. E nada assim, eita, deixa aí, né? Deixa aí para se apurar. Não precisa assim. Então vamos lá, só passando, isso aqui é matéria de lei, está na apresentação, né? Encaminharei para vocês em seguida. Mas de toda sorte, vou me alistar como eleitor, tenho 2 dias. Vou doar sangue, 1 dia. Falecimento de cônjuge, de ascendente, né? Enfim, 2 dias consecutivos. Casamento, até 3 dias. Aborto não criminoso, 2 semanas. Tem interpretações que até colocam, né, na situação do aborto, a licença maternidade. E assim vai, em outras situações. Aqui tem a licença paternidade, tem a licença maternidade, tem acompanhar a sua esposa em alguns exames, e assim vai. Esse aqui é o artigo 473. Ele está dizendo para nós que tem situações específicas já previstas em lei em que o cidadão, bastando apresentar documento que ateste essa situação, então, processo de paternidade, certidão de nascimento da criança, listamento como eleitor, documentação lá da Justiça Eleitoral, e assim vai. Ele mostra, ele comprova documentalmente essa situação, avisa o RH da sua empresa e automaticamente o negócio está feito. Outras questões. O cara vai fazer vestibular, o cara vai ser testemunha, certo? O cara vai passar por alguma perícia na Justiça do Trabalho, tem alguma situação de curso profissionalizante ali, foi chamado, por exemplo, a tribunal do júri, dias de greve, quando tem uma decisão da Justiça do Trabalho, e assim vai. E assim vai. Tudo isso daqui também justifica a ausência do cara. Só que nessa banda de cá não tem um dia especificado. Não tem um dia especificado. Quando a gente fala desse artigo 473, muita gente vai dizer que são dias corridos. Mas não, se ele tem o direito de ausência, a interpretação que o escritório aqui adota é de que essa ausência dele seria de um dia laboral. Então o cara casou lá na sexta. Aí tem gente que bota, né? Sexta, sábado, domingo, curtiu demais, tchau. Não, gente, se eu tenho o direito de me ausentar do trabalho por 3 dias, eu não estou me ausentando do trabalho no sábado e no domingo. Caso eu não tenha atividade sábado e domingo. Eu estou me ausentando no dia que eu deveria estar. Então, se é um direito de ausência,
como eu falei anteriormente. Então, conta-se em dia útil. Beleza? Primeiro ponto. Segundo, tive uma determinada falta. Até perguntei hoje de manhã. Eu tenho que, no outro dia, já levar o atestado lá para a empresa, já levar o documento. No outro dia fazer isso. Se eu não levar, aconteceu sei lá o quê, vou ser penalizado, assim vai. O RH determina que o cara com 24 horas, ou sei lá que situação absurda, ele doente, com a perna cortada, sei lá o que, ele se apresente imediatamente na empresa. Não é assim, não funciona assim. Tá? Primeiro, por quê? Porque o princípio aqui é da dignidade do trabalhador. Então, se o trabalhador está numa situação de doença, eu vou pedir todo dia que ele leve o atestado para provar, torna indigno o negócio. Pô, o cara está doente. O cara está doente. Quando for restabelecida a saúde dele, e quando for restabelecida a condição que eu fazia estar ausente, nesse exato momento eu levo o atestado. Ainda que não tem previsão legal. Então o RH ainda é complicado na letra da lei para o RH, por exemplo, advertir o cara se ele não levou no dia exatamente subsequente a seu retorno. Agora, de praxe é o quê? De praxe é o RH dar aquele prazozinho de 48 horas, quando do retorno dele, para ele mostrar lá o atestado e tudo mais. Por quê? Vamos olhar pelo lado da empresa. Eu tenho que fazer a contabilidade da presença dele, da frequência dele, para poder, fechando isso, encaminhar para o meu departamento pessoal para ter o fechamento da folha. O fechamento da folha depende diretamente desse fato. Como é que eu fecho a folha se eu não sei os dias trabalhados? Se eu não sei se o cara teve atraso, se não teve. Se ele foi, se ele não foi. Preciso disso. Senão eu vou bloquear, senão eu vou travar o procedimento de apuração das horas trabalhadas para fechar a folha de todo o negócio. Se a empresa, por exemplo, tiver previsão de algum pagamento quinzenal, o cara demora um mês para levar lá a comprovação. Muito complicado. Eu tenho que fechar a folha, eu boto falta. Então, não, você não pode botar falta porque o cidadão estava numa situação lá sob a análise. Mas beleza, se eu também pagar, como é que fica? Como é que fica? O razoável é ter um prazo. Né? Só que eu não posso dizer para vocês que é um prazo um prazo com justificativa legal a ser apresentado. Não tem previsão expressa, beleza? Mas a razoabilidade nos pede isso. Como justificar? O documento hábil para cada tipo, né? Se o cara casou, então ele leva lá a certidão de casamento, né? Se for casamento, por exemplo, religioso, com efeito civil, então o cara vai e leva lá. Filho nasceu, certidão. Se foi uma falta por doença, então ele leva o devido atestado médico lá na ponta, a gente vem e aprofunda sobre o atestado médico. O cara tem que levar. Eu levei uma foto que eu tô na UPA. E aí? Eu levei 2 fotos no meu casamento. Não dá. A empresa tem um procedimento. A empresa é responsável por tudo isso, é responsável pelo teu trabalho, responsável pela tua entrega para o mercado, por meio daquele posto criado, aquele posto de serviço criado. Não dá para se basear em qualquer coisa. Ainda que seja óbvio, né? Então, claro, cada caso é um caso. RH é um setor da empresa que tem que ser muito sensível, tem que ser muito, muito sensível para, não tendo desgaste com a equipe, fazer com que ela entregue o máximo. Cada vez mais o RH tem que ser humano. Né? Senão ele vira, sei lá, né? Só batedor de direito ali. E sobre as faltas, eu preciso ter o controle de ponto. Senão eu não controlo a falta. Aí o cara foi. Como é que eu garanto que o cara foi para a empresa? O controle de ponto. Controle de ponto. Então, as regras legais, que você já sabe, da aplicação do controle de ponto. Mas que eu queria destacar aqui, só que ele deve existir. Manual. Tem que ter o controle manual? Tem. Nos casos que tem que ter. O eletrônico ajuda? Ajuda demais. Tem o Tangerine, tem um monte de aplicativo, tem um monte de coisinha aí que é boa pra caramba. Tá? Não tô ganhando comissão, né? Vou dizer. Só tô avisando aquilo que é comum aqui para os clientes ficar. Esse controle em Fleury, ele pode ser anotado uma vez por mês. O cara vai lá, preenche tudo, 8 às 12, 2 às 6, e aí ele tira um dia do mês e assina. Pô, não. Isso é chamado controle britânico, você não serve na Justiça do Trabalho, não serve na eventual fiscalização da Secretaria Regional do Trabalho, não serve para nada. Não serve para nada. Fleury, mas ele atesta que o cara foi.
Que a abordagem britânica, ela diz respeito ao horário, mas o cara assinou. A presunção é de presença. Eu digo, sim, ok, mas é questionável. Pode ser desmanchado na prova testemunhal. Já desmanchou aqui. Não, cara, a empresa pegava lá um dia no mês e fazia todo o nosso na frequência. Era mesmo, era. Custa o cara preencher direitinho, bonitinho. Cheguei 7h58, bota 7h58. Cheguei 8h13, bota 8h13, assim vai. Ponto eletrônico mata essa história todinha. Assim, eu, particularmente, eu Fleury, recomendo que todo mundo use ponto eletrônico. Ah, mas eu tenho 3, 4 funcionários. Porque não negocia, entendeu? Ah, mas é caro. Não negocia. Não negocia. É danado para ter gente pequena, o cara fica negociando com a negligência. Pai, faltei, libera aí. Meu irmão, é o ponto. É o ponto, eu não posso fazer nada. Não tem como. Ou seja, é melhor. Faltei, como é que faz? E aí, faltei, não justifiquei, é isso mesmo. Faltei porque faltei, não tinha doença, não tinha nada. Ressaca, sabe como é? Pesado, tomei um domingo. E agora vai, vamos colher as consequências disso aí. Que consequência que vem? O cara fez o cálculo. Que cálculo? Pega os dias úteis e divide, né? Já vemos muita gente calculando assim. Esse mês teve 20 dias de trabalho, faltei um. Então pronto. 20 dividido por um, tira a proporção. Não é assim. Você recebe um salário para a prestação de serviço mensal. O salário tem um indexador chamado mês. Então você divide por 30 isso, que equivale ao dia de trabalho. Falei, mas o cara trabalha no domingo. O cara não trabalha no domingo. Lá tem a folga. A gente chama isso de descanso semanal remunerado. Eu sei, eu sei, mas essa folga, para esse efeito, ela faz parte da jornada. Ela faz parte. Ele tem que gozar aquilo dali, porque ele está descansando de forma paga. Então ele está em casa, o contrato dele não está suspenso, foi suspenso sexta ou sábado e volta segunda, não está, o contrato dele está vigente, e ele ainda está naquele posto de trabalho. Mas ele está descansando. Então ele está descansando de forma paga. Ele não deixa de ser meu empregado de forma nenhuma. Ele só está em casa descansando. O nome disso se dá, né? O nome disso, por esse efeito que se dá, é descanso semanal remunerado. E quando o cara falta, existe um reflexo. O cara também perde esse dia de descanso. Por que que perde esse dia de descanso? Eu falo mais aqui na frente. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária. As variações de horário no registro de ponto não excedem 5 minutos, depois que a gente vai falar que é atraso, né? Se ultrapassar esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada. E assim vai. O que eu estou dizendo aqui? A jornada do cara é composta de 8 horas, mas existe uma composição também do seu descanso. E o descanso que ele tem é devido porque ele trabalhou integralmente aquela semana. Então, se ele não trabalhou integralmente aquela semana, ele não vai completar o direito daquele descanso. Então, infelizmente, o cara perde, nesse caso, um dia e tem um reflexo lá no seu descanso semanal remunerado. Você conseguiu sacar aqui? Poxa, um vacilo, vacilo. Aí você vai e trata de qualquer jeito a falta do funcionário. De qualquer jeito. Ah, deixa por isso aí mesmo. Não é, cara, não é. Não é. Tem um desconto aquele dia, tem um desconto de um direito conexo. Lá na frente tem outras consequências ainda. A gente vai falar nas férias. Não pode tratar de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque o cara falta, por exemplo, numa pizzaria, o cara falta no domingo, ele acabou com o negócio. Acabou. 2 pizzaiolos que faltam no domingo, eles quebram a pizzaria. Que vai ter, cara, não tem como repor. Não tem como achar um pizzaiolo assim, a toque de caixa, alinhado com a empresa, ciente dos POPs que a empresa tem, formado tecnicamente para fazer aquilo, que saiba onde está o estoque, que associa a produção. Não dá. Não dá. Então, duas faltas, por exemplo, de pizzaiolo, de uma pessoa da produção, auxiliar de cozinha e pizzaiolo, acabam uma pizzaria no domingo. Aqui você conhece aí, aqui você come pizza. Então, como que a gente pode levar de forma tão relativizada a falta de um colaborador?
Um prestador de serviço, por exemplo, e falta um colaborador que tinha prazos fatais naquele dia, que tinha audiências para serem realizadas. Como é que faz? A torta de caixa alguém para estudar aquele caso? Então, deveras complicado. Isso que não dá para levar no pagode, né? Como a gente fala, não dá para levar no pagode. É porque vai faltando mesmo e deixa lá, então não calculo e pronto, porque é isso mesmo, esse trabalho é complicado, então não acompanho nada disso. Peraí, é sério? Paga férias para ele. Lembra que a gente tem o Instituto do Descanso Semanal Remunerado? Pois é, ele tem que trabalhar a semana todinha para ganhar aquele descanso. Ele tem que, consequentemente, trabalhar o ano todinho para ter aquelas férias. O cara falta, por exemplo, mais de 32 vezes. Cara, ele faltou 1,1 mês, né? Não conta aqui. Faltou um mês, mais 10% de um mês. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então ele perde o direito dele às férias. Ele perde o direito dele às férias. Perde tudo. Tudo, tudo, tudo. E a gente tem uma projeção. O cara faltou 5 vezes no ano. 5 vezes. Ele tem 30 dias de férias. Ele faltou 6 vezes no ano. Ou seja, um mês ele falta, um mês ele não falta. Você entender a gravidade, né, dessa sominha. Diz, Luanzinho, bebê. Nesse caso, ele tá falando de falta injustificada, né? Isso, pô, isso. Ah, tá. Lá atrás eu falei o que seria o conceito de falta, né, aqui para nós. Beleza. Justificada, não entra nisso, ele justificou. Inclusive, ele pode estar afastado pelo INSS 6 meses. Né? Outra coisa, se o cara chegou a faltar 32 dias, injustificadamente, o cara não era nem pra estar na empresa, né, pô? Faltou 5, já era o suficiente. Aí é o ponto. Cada gestão vai vendo o que vai fazendo com esse número de falta. Sori, faltei 32 dias seguidos. Passou de 30 dias, eu tenho a configuração do abandono. Só que para o abandono de emprego, que é inclusive uma demissão por justa causa, eu preciso fazer uma comunicação escrita constituindo o cara daquela situação. Meu irmão, tu tá há 30 dias, tu tem que se reapresentar, eu tenho que mandar uma carta para que ele volte. Ele, né, não retornando, não reagindo, eu faço aquela demissão. Quando a gente dilui isso aqui no ano, parece bobagem. Parece bobagem. Mas tem funcionário que falta toda semana. Tem funcionário que falta toda semana. Ou semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Cada 15 dias ele tem uma falta. Dá 25, né? São 52, dá 26. 26 faltas no ano é muita falta. Muita falta. Esse cara quebra a tua operação. Ao mesmo tempo que o cara que falta uma vez por mês, ele faltou 12. Então, não é... Vocês estão conseguindo perceber? Não é para desconsiderar qualquer besteira, né? Porque a gente deixa passar batido, deixa passar muito batido isso aqui, essa questão da falta relacionada com as férias. A gente não raciocina bem nessa pegada, né? Fleury, faltou e atrasou. Posso ter demissão? Claro que pode. Claro que pode. Faltou pouquinho, faltou uma vez. Tá fora, né? Tchau. Faltou, não veio, não quero mais que você trabalhe. Demissão por justa causa? É assim? Não funciona assim. Tem um roteiro, daqui a pouquinho a gente vai entrar nele. Mas eu quero trazer essa possibilidade que o empresário demora, é lento para reconhecer isso aqui. O cara fica na mão do empregado faltoso uma eternidade, com medo desgraçado. É porque se eu mexer aqui, já vi, e vem tudo para cima de mim, acho que trabalho, isso e aquilo. Não, meu irmão, não é assim não. A própria lei trabalhista tem previsão e a gente chama de desídia. Está no artigo 482, que é o que fala do rol de justas causas, né? Para poder aplicar no cara. São motivos pelos quais eu posso demitir, né? E isso tem consequências nas verbas. E o nome que se dá é desídio. Ou seja, o cara é desleixado dentro da empresa. O cara que se atrasa sempre, o cara que falta sempre, ele é desleixado. Seria a partir de que limite? Não tem previsão legal, aqui é fruto do feeling e do teu RH de qualidade, da construção que tu vai fazendo. O importante é ir fazendo. Qual o roteiro que eu sigo? Aqui está, inclusive, numa aula, como aplicar uma justa causa, acho que o nome é esse. Está na faculdade do empresário, né? Que é a série dos nossos conteúdos que a gente faz, disponibiliza online, que é um preço de uma pizza lá, e você tem 80, 100 horas, sei lá, que já tem gravadas. Coisa técnica, né? Coisa prática, tipo isso aqui. E o que é que eu recomendo?
Advertência, certo? Depois, suspensão, depois demissão. Como, Flori, quantas? Aí é o feeling de cada situação. Essa advertência, lembrando que isso é verbal, é difícil de provar depois. Então faz escrita, né? Tem uns modelinhos. Eu não sei se na plataforma de repente tem modelo lá, acho que eu cheguei a upar também, pra vocês pegarem. Pega um modelinho, já deixa pré-fixado ali, deixa bem redondinho. E depois tu vai botar o 482, fundamento, bota na internet, artigo 482, a CLT, ele vai te dar o motivo que foi. No caso, se for o que a gente está falando aqui, tu põe desídio. Escreve lá desídio, vídeo, artigo 482. Explica o que foi esse desídio. O atraso de tantos minutos, tantas horas, no dia tal. Ou a falta no dia tal, sem apresentação de qualquer justificativa. Pá, advertência. Depois, suspensão. Suspensão é o quê? Como se fosse uma falta, só que não foi a falta, foi você que mandou ele ficar em casa. Então ele não vai receber para aquele dia. Tem as consequências, tem os reflexos disso. Normalmente a gente faz um dia. Foi mais grave, 2 dias, 3 dias. Isso não tem na lei essa projeção. Não tem na lei, tem que ir sentindo. Tem casos que eu faço uma advertência, 2 advertências, depois suspensão. Tem casos que eu faço advertência, já vou para suspensão. Tem casos que a gente faz advertência, dá uma suspensão de 1 dia, depois vai para um de 3 dias. Importa dia que você tem uma construção sólida, documentada, sempre que for aplicar uma situação dessa aqui, o empregado tem que assinar, lembrando isso aqui é roteiro de empregado, tá? Se for um prestador de serviço, não segue essa lógica, prestador de serviço, avulso, que não tem um dos elementos do contrato de emprego, tem outra aula sobre isso também, ele vai para os motivos de rescisão contratual. Aí o teu contrato de prestação de serviço tem que estar muito bem escrito, de preferência com as hipóteses elencadas para rescisão. Aí tu vai seguir o trâmite que teu contrato previu. Beleza, isso é outra situação. Ao cabo, esse roteirinho todo aqui, tu faz demissão por justa causa. O cara se recusou a assinar, Flori, fugiu, tá muito louco aqui comigo, não quer assinar de jeito nenhum, quer pegar o dia, disse que vai me matar. Aí você faz todo o documento que seria passado para ele, assina para testemunha e faz uma ação de consignação em pagamento, explicando a motivação da justa causa. Enfim, normalmente foi reclamação do lado de lá também, e ficam correndo em paralelo, consignação em pagamento, reclamação trabalhista, cada vez o vara, o juiz fica prevento, ou seja, nem o juiz para julgar 2 coisas, porque ela, na verdade, são a mesma coisa, depois você vai ter a resposta. Testemunha, documento, blá, 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 para mostrar o quê? Para mostrar isso aqui. Meu irmão, cidadão, faltava, o cidadão não ia, advertir, faltou de novo, suspendi, ficou recorrente. Para quem é advogado de reclamante, chega e diz, né, Flori, tu é muito, posso usar a palavra que eles me chamam? Que eu decoro, e a gravação não me permite. Mas isto é assim, né, um funcionário, porque se eu tenho limites legais, e se eu tenho, por exemplo, a previsão de desconto das férias, tu coloca isso como desídio. Vamos entender o que é que os caras argumentam contra mim, tá? E a lógica, que não é um argumento burro, tem uma lógica. Flori, os caras já estão sofrendo a penalidade do desconto, do reflexo no descanso semanal remunerado e do reflexo nas férias, por que diabo tu tá querendo meter uma justa causa se ele já tá tendo aquela penalidade? Eu digo, pô, boa pergunta. Essa pergunta é legal. Essa argumentação é legal. Mas a consequência é uma penalidade automática. É pegando no bolso do funcionário de forma automática, mas em momento algum ela diz que eu, por liberalidade, devo mantê-lo. Não tem isso. Resumindo, ela dá o desconto, mas ninguém me obriga a manter. Se o comportamento dele é desidioso, eu não simplesmente sou obrigado a suprimir as férias e deixar por isso mesmo. A lei não diz isso, não. Ela diz que ele perde na hora. Então, quando a lei diz, bicho, tu faltou mais de 32 dias, tu perdeu as férias. Pô, isso é o básico, isso é o imediato. A lei não está dizendo assim, ele perde 32, faltou mais de 32 dias, ele perde férias, você não pode demitir. A lei não diz isso, não. Então, meu contra-argumento contra eles, né, quando essa situação se aplica. Então, aqui é um quadro um pouco controverso, porque tem aplicações, né, tem gente que vai ver, por exemplo, 13º proporcional e paga também no ato da demissão por justa causa, mas essa é a aplicação que eu faço aqui no dia a dia, tá? Saldo de salário e férias. 13º não fez o período aquisitivo, não dou ele não. Aqui é grave, porque todas essas são as verbas rescisórias que o cara tem. E o cara, na demissão por justa causa, ele não recebe muita coisa, não. Ele recebe o diazinho que ele trabalhou e o reflexo daquilo nas férias. E se ele tiver faltado,
ele ainda vai ter um desconto nas férias. Dentro dessa temática, né? De falta que a gente está lidando aqui. Mas, pô, é assim mesmo. É assim mesmo, é a consequência. Quando eu digo falta, né? Eu digo a questão sem justificativa, e quando eu digo atraso, de novo, como a gente falou lá no começo, é a variação considerável. Tá? É a variação considerável. Até 10 minutinhos, a lei passa pano. Resumão da ópera aqui. Até 10 minutinhos, a lei passa pano. Ah, beleza, a lei passa pano 10 minutinhos, o cara se atrasa todo dia 10 minutinhos, Flori. Eu advirto. Eu advirto. Por quê? Porque, quem entenda, certo? Entenda. Não é computado, não é computado para efeito da jornada extraordinária as pequenas variações. Mas se o horário de trabalho é 8 horas, o cara todo dia chegou 8h10. Todo dia. Eu entendo. Eu entendo que para efeito do cômputo da hora extra, etc., isso não se aplique. Mas eu entendo que esse cara sistematicamente lasca a minha jornada de trabalho. Se for um cara que tem que abrir a empresa, se for um cara da limpeza, certo? Limpeza é o setor mais estratégico que tem em qualquer negócio. Que quando ele falha, todo mundo sente. Todo mundo. Chegar no canto ao banheiro podre, tá tudo. E é vamos supor, uma loja de varejo que começa a receber o cliente 8 horas. Então é praxe que o pessoal de segurança e limpeza chega um pouquinho antes. E o tempo já é corrido para fazer aquilo dali. É o cara que todo dia, bicho, chega de 10 minutinhos, eu medo a advertência. Senhor, mas tu é muito. Sou. Pô, sou. Tem que cumprir teu horário. Tem que cumprir. Tem como. E aí vem aquele lance, né? Senhor, o cara atrasou 30 minutos. O que acontece? Descontado. Ele não trabalhar mais, ele não ganha. Ele trabalhar menos, eu vou pagar para ele. Né? Ah, mas tem 10 minutos de saldo. Até 30 menos 10. Não, não. Até 10 não conta. Até 10 não conta. Foi 15, conta os 15. O horário é 8, chegou 8h15. Se não, era sempre 8h10. Não tinha jornada. Né? Então, a lei passa pano por 10 minutinhos, mas no cálculo da folha não tem passada de pano, não, porque não trabalhou. Daí a importância sensacional do controle de ponto eletrônico, uma das grandes invenções do compliance trabalhista. Cara, meteu a digital dele, não tem como dizer que não é ele. Foi, o meu colega, né, bicho, teu dedo lá, ponto, assinou, tu chegou 8h08. Ninguém te engana, né? Tu não engana ninguém também, bufo, tá lá, acabou, se morreu, para prear. E assim vai, né? E assim vai. Então esse é o tema do atraso. Antes de ir para o atestado médico, eu também não quero juridiquês, não quero aula demorada, vocês têm pouco tempo para resolver as coisas e eu preciso sempre trazer problemas e soluções. Sobre atraso por conta da chuva. Hoje choveu pra caramba. A gente começou falando sobre isso. E aí? E aí, filho? E aí, o que faz? Vou dar minha opinião, tá? Teve um quadro geral de alagamento na cidade. Quadro geral de alagamento. Lascou tudo. Terminal, ônibus teve contratempo. Chuva torrencial. Minha empresa é na Heracto Graça, né? Então, onde os... Heracto Graça, né? Onde os carros são como barcos e as motos são jet skis e os pedestres são banhistas, né? Então, choveu. Quem trabalhar de Caxias, meu irmão, complicou. Complicou mesmo. Cabe ao empresário fazer uma programação da jornada dele. Para contar com isso. Infelizmente, meu irmão, a sazonalidade. Você está numa rua dessa, o descaso do poder público não lhe dá qualquer saída, todo ano sua loja está alagada. Aí todo ano vai fingir que é surpresa? Não, meu irmão, aqui é empresário profissional. Tu tem que parar e saber a saída. Saber a saída. Entendeu? Jogar uma jornada, calcular, saber a rota, ter um plano assistencial, ter transporte para essa galera. Senão, no dia que chover, Heracto Graça, choveu, tua loja não abre. Fica por isso mesmo. Igual a construtora, dia de chuva. Dia de chuva é cruel para a construtora. É cruel, meu irmão. Choveu, o pedreiro foi, o servente foi. Se não tiver coberto, ele trabalha. Como é que faz laje na chuva? Então é difícil, é duro para todo mundo. Então o movimento fica ruim. Então você leva fumo de todo canto, fumo da chuva, fumo porque o mercado retrai, né? Para muitas coisas, né? Que depende de logística e tudo. E tu ainda se lascar por conta da equipe, é mais difícil ainda. Então vamos lá para minha opinião, tá? Chuva foi além do normal. Chuva foi além do normal. Justifica o atraso.
A situação estrutural da minha empresa complica, o acesso à minha empresa é complicado nesse dia. Considera. Agora, toda chuva, tu atrasa. Se tu trabalhar em Belém, tu tá lascado. E Belém choveu em todo. Tu nunca chega na hora. Né? Fortaleza, Ceará, chove em janeiro, fevereiro, março, abril. Depois é mais difícil. Então, 4 meses que tu falta, 4 meses de atraso. Complicado. Complicado. Eu não boto a chuva em si como caso fortuito e justificativa de falta de atraso. Choveu. Como é aquela história? A chuva foi grossa, foi fina. Né? As quintas séries da parte aí. Eu medi a intensidade da chuva para saber se o cara atrasou. Se o cara não atrasou, se justifica, não justifica. É complicado. Fugiu muito do normal, vai. Não fugiu, tem que se programar. Tem que sair um pouquinho mais cedo. Tem que ter uma logística diferenciada para poder atender. Ponto. Porque senão, meu irmão, o contrato de trabalho vai ser assim. De janeiro a março, você chega no horário que você pode. Aí, quando passar a chuva, de abril, maio, para o final do ano, aí ele é de 8 às 12, de 2 às 6. Não rola, né? Não rola de jeito nenhum. Então, sobre atraso, sobre falta e chuva, essa aqui é particularmente a minha opinião. A gente até debateu isso mais cedinho no grupo, né? Dividiu opiniões e tudo, mas a minha particularmente é essa aqui, passando para vocês. Toreador em si, choveu, deu sinusite, tem alergia, de bom, bem-vindo ao time, né? Que eu também tenho. Então eu mando lá foto do meu nariz, mando foto da secreção. E aí eu falo, deixa por isso mesmo. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque se eu não tiver comprovação, se eu não tiver todo um roteiro, eu nunca vou saber o que é saúde e o que é doença. Não tô com disposição, não tô me sentindo tão bem. Meu irmão, tô tomando um monte aqui, tô cansado pra caramba gravando aula aqui pra vocês, para ficar disponível, assistir o conteúdo, fazer um negócio bacana, cumprir com a nossa agenda, cumprir nossas obrigações contratuais, expectativas de todos. Não tô disposto, mas tô aqui. Todo em disposição. Todo cansaço, toda noite que eu não dormi, porque o menino chorou, porque o outro acordou, porque não sei o que, eu vou parar de trabalhar. Então, Glauber, eu acho que eu vou trabalhar, não sei não quando é que eu vou trabalhar, uns 8 dias no ano só, porque todo dia eu acordo cansado. Né? Amanhã tem a palavra de performance aqui, tá? Atividade física e performance empresarial. Vai ser muito bom. Né? Pra gente dar um gás, melhorar, né? Performar melhor. Talvez ajuda. E tem a ver também. Então, tem que ter um atestado, esse atestado tem que ter um passo a passo. Em primeiro lugar, 4 pontos aqui essenciais para atestado médico. 4 pontos que você tem que decorar, tá? Não tem como perder isso aqui de vista. Primeiro tempo. Atestado de quê? Atesta que o cara tá doente. Se ele só atestar que o cara tá doente, não serve de nada para fins de RH. Meu amigo, ele tá doente e precisa de um afastamento do seu posto de trabalho. Tem que dizer isso. Precisa de um afastamento do seu posto de trabalho por um dia, por 2 dias, por 3 dias, por 8 dias, por 10 dias, por 120 dias, por sei lá quanto que seja. Se fez uma cirurgia, opa. Se é renite, opa. E assim vai, e assim vai. Tem que dizer o tempo. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, assim vai. Depois, quem for o médico, tem que ter identificação. Tem que ter o carimbo, tem que ter o CRM dele. Sabe por quê? Porque como é que eu vou adivinhar que foi o médico e tal? Como é que vou adivinhar? O cara tem que colocar a sua qualificação. Esse atestado pode ser online, né? Online que aspecto? Tem atestados digitais, o cara bota a assinatura dele digital, gera o PDF, está valendo? Tá valendo. Não tem por que exigir que seja de papel. Pode ser de papel? Pode também, não tem problema. Agora tem que ter identificação do médico. E a assinatura dele. Identificação sem a assinatura dele, sem carimbo, tchau, não tá valendo. Aí, beleza, eu tenho lá 3 dias, médico tal. E eu fico reciclando esse atestado, né? Reciclando. Pode? Não pode. Uma fraude. Para evitar essa reciclagem de atestado médico, o cara tem que qualificar o paciente para saber que o atestado que a gente deu para o Glauber não foi para o Fleury, que deu para o Fleury não foi para o Lucas. Tem que ter o nome do paciente. O nome é a qualificação completa do paciente. Não é só Fleury também. De preferência, põe lá o nome dele. Aí tem atestado que vai, né? Bota o nome, bota a idade, tudo. Data e horário do atendimento. Sabe por que é data e horário do atendimento? É que eu sou muito chato com isso.
Porque o cara bota lá um atestado, bota 4 dias, mas não diz quando foi que ele atendeu o funcionário. Às vezes o funcionário foi num domingo na UPA, foi num sábado no hospital público lá, ou na emergência. Ele guarda aquele negócio. Ele guarda. Porque não teve data. Não teve data, ele guarda. Ele pode usar, é uma espécie de coringa, é um trunfo, é sei lá o que esse negócio. Tem que dizer a data e o horário que ele foi atendido. Que coisa chata o horário. Ué, é o horário. Porque se o atestado serve como justificativa para o não comparecimento do funcionário na sua jornada de trabalho, eu tenho que dizer que o horário daquele negócio está dentro da jornada de trabalho. Falei, mas se ele conseguiu atender, ele passou o dia mal. Foi para... foi lá, para a equipe médica, chegou só de noite. Então, beleza. Beleza. Mas eu sei que ele foi de noite, mas o médico vai atestar que durante aquele dia todo, o funcionário não estava em condições. Eu dá atestado do dia presente, não teve condições de trabalhar porque verifiquei os sintomas tais, e mais 2 dias, mais 3 dias. E assim vai. Mas por que é importante dizer o horário? Vai casar com a jornada. Eu, pelo menos, acho isso super importante. Flori, tem que botar o CID, né? Para quem é mais safo, tem um cadastro internacional com uma série de doenças, tudo que é de doença no mundo, e o cara tem que botar lá o código, apresentar na empresa. Cara, não, tá? Tem resoluções recentes que vão dizer, não tão recentes, né? Mas vão dizer que não precisa mais do CID. Por que, Flori? Porque tem uma questão de sigilo do paciente. Não tem que jogar aberto com a empresa, dizer o que é que ele tem? Posso atestar os sintomas, posso dizer o que é, mas não necessariamente fazer o que é assim tangencialmente, mas não necessariamente esmiuçar qual é a doença. Sabe por quê? Porque pode ser uma doença venérea. Pode ser uma consequência, sei lá, de um DST. É uma coisa de uma parte íntima. Ou, às vezes pode ser uma outra situação, que não é íntima, não é sexual. Mas faz parte da informação. Um dado sensível, não é LGPD, mas dado sensível. Um dado sensível daquele cara. Fere a dignidade dele a exposição de um dado sensível para dizer que doença que ele está. Ninguém é obrigado a dizer para a empresa que doença que está, pronto, atestado. Eu sou obrigado a dizer que eu não tinha condição de trabalhar. E que um médico me observando atestou que eu não tinha condição de trabalho. Pelo quadro que eu apresentei. Mas a CID, de forma específica, não. Então, cuidado, RH, quando mandarem voltar atestado quanto a CID. E aí o atestado, como é que fica, Flori? O atestado foi de até 15 dias, responsabilidade da empresa. Passou de 15 dias, tem que fazer encaminhamento para o INSS, já está fora, meu irmão. Você não tem como bancar aquilo dali. Não tem como bancar. Até 15 dias tu banca. Então, atestado é de 30 dias. 15 dias tu banca, e depois disso é INSS. Por quê? Porque, meu irmão, vai quebra tudo que é tipo de empresa. O cara fez uma cirurgia, meteu um atestado de 100 dias, 90 dias para recuperação da cirurgia. É complicado e pesar demais para a realidade da empresa. Então já entra a Seguridade Social para poder apurar tudo isso, laudar e dizer se ele merece ou não afastamento. Aí vem aquele dilema, vem aquele drama louco, de quando o cara vai lá para o INSS não dá o afastamento dele. O que é que faz, Flori? Falta, meu irmão. Tu aceita até os 15 dias. O INSS recusou, mandou ele voltar para o trabalho e ele não voltou. Não dá. Muitas vezes, nesse tipo de caso, é duro, mas é muito comum que caia na questão do abandono, né? Então, vamos lá. Até 15 dias tu come a bronca. Passados os 15 dias é a matéria do INSS. O INSS, que é para apurar o negócio, para segurar o cara, diz que não vai. E ele fica lá insistindo. Tu vai esperar de eterno esse cara se reapresentar? Não vai. Então, essa bronca, normalmente, a empresa não vai comer. Então, a gente faz, infelizmente, com muito pesar, aí a gente faz o afastamento da demissão por abandono. Justa causa por abandono. Seria 15 dias corridos? Não, eu pus, né? A soma é em 60 dias. Se deu dentro de 60 dias, mais de 15, então também vai para o INSS. Sabe por quê? Porque é muito comum. O cara vai no médico, é de malaquice, né? O cara vai no médico, pega 10 dias. Depois passa um mês, passa 15 dias, né? Aí pega mais 5. Depois passa um mês, pega mais 10. Aí depois pega mais 5.
Aí quando dá com 2 meses, o cara tá com rolo de dia. Aí o empresário diz, bicho, eu tô complicado, mas né, só pode ir pro INSS quando passa de 15 dias, então não posso fazer nada. E calma, calma, filho, você tá uma assessoria profissional, né? A gente tá aqui ao nível, tá botando aqui sua empresa, lá em cima. Na soma dos 60 dias, tá passando de 15 os atestados, seja um, os atestados tudinho. Por isso que esse negócio tem que ficar arquivado na empresa, você não pode jogar fora. Talvez, beleza, faltou, paciência. Acontece mesmo, vai. Não, deixa arquivado, guarda. Primeiro motivo de guardar, porque a soma, tenta aqueles 2 meses, né, 60 dias, pode puxar INSS. Puxou, faz encaminhamento. Sobre essa história de atestado também, como é que fica depois? Como é que fica depois? Se tiver uma judicialização, era bom você ter guardado, ainda que no formato digital. Porque se tiver judicialização, você pelo menos tem uma tese. Meu irmão, tá aqui os atestados, tudinho. Encaminhei para o INSS, o INSS negou, tá aqui a negativo do INSS, eu não tenho o que fazer, eu fui abandonado. Não tenho o que fazer. Aí você vai para o pau, vai para a briga, né? Enfim. E por último, atestado falso. Né? Fleury, existe isso? Existe atestado falso? Que diabos é atestado falso? Atestado falso. Em primeiro lugar, formalmente. É um atestado falso, formalmente falando. É um atestado do médico, que não é médico. Primeira hipótese. Então tem uma falsidade ideológica, tem exercício legal da profissão, tem um monte de besteirinha conectada. Segundo, o cara pode ter pegado uma assinatura qualquer e colocado ali, fingindo ser algum médico. Ele já viu? Já, esquema dentro de determinada unidade hospitalar. Ela pegava lá, tacava um carimbo do médico, ele não estava vendo, pegava o atestado e vendia. Senhor de quadrilha, né? Já que chega o São João, né? Só quadrilha, meu amigo, direto. Então, formalmente, o cara fingindo ser um médico sem selo e tome atestado. Eu vendia depois, papelzinho lá, tudo carimbado, fazer uma assinatura qualquer, paciência. Ia dissipando, né, para não ficar tão claro nas empresas, para não concentrar numa só, e assim vai. Então, formalmente é isso. Formalmente é isso. Materialmente, quando o cara de alguma forma está atestando aquilo dali, essa é a parte material mais complicada. Mais complicado. Mas às vezes tem médico que se excede um pouquinho, cara, no negócio. Se excede um pouquinho. Já peguei caso em que toda semana o cara adoecia da mesma coisa. Muito estranho. Você tem que respeitar a dignidade daquele profissional, daquele médico. Você tem que entender que você não pode intervir naquilo, porque ele está testando, ele tem a fé pública para fazê-lo. É sua matéria profissional. Mas tem coisa que fica estranha. Não me perguntem de onde veio, de qual ET que surgiu, mas eu atendo a rede de supermercado e tinha determinada unidade hospitalar que toda semana pipocava atestado vindo de um determinado médico. Um padrão, um certo modelo, que a gente não entendia. Não tinha mal o que fazer. Não tinha mal o que fazer. Nos preocupou, chamou a gente, no pessoal jurídico, a gente mapeou os atestados, pegou todos os atestados e levamos para a direção do hospital. Conversamos com a direção do hospital. Para entender. A direção ia intervir no trabalho do médico? Ia questionar? Não. A única coisa que eu queria era dizer assim, irmão, eu estou atento. Eu estou mapeando e estou acompanhando isso aqui. Tá? Seus atestados são apresentados em bloco, seguindo sempre o mesmo padrão para a nossa empresa. Você é livre, sua profissão é livre, você tem uma autonomia dentro dela. Eu não posso questionar nenhum desses seus atestados aqui. Os caras não passaram pelo médico da empresa, não tinha como, é impossível. Mas eu queria dizer que eu estou aqui. Estou vendo. Parou. Milagrosamente, ninguém adoeceu mais, esse médico não deu mais nada atestado, parou. De onde veio? O OVNI, o ET, o espírito que agiu? Não sei. Eu questionei alguma coisa da natureza do médico, do trabalho dele? Não. Invalidei o trabalho dele? Não. Eu só disse assim, irmão, estou aqui, beleza? E estou olhando. Estou aqui, estou olhando. E parou.
Deus operou um milagre, né? Deus operou a cura em bloco. Todo mundo adoecia toda semana, esse médico atestava, de uma hora para outra todo mundo ficou curado, ficou bom, ninguém apresentou mais atestado nenhum. Nem desse médico e nem daquela unidade. Parou de ir, só começou a ir para outro hospital, outra coisa. Milagrosamente, porque a gente teve uma postura diligente. Pegar um atestado, tem que ter uma postura diligente. É recorrente o atestado de determinado médico, conversar com ele. Entendeu o que está acontecendo? Doutor, será que essa é uma situação que a minha empresa está gerando para o funcionário? Será que a água da minha empresa está gerando um sério de dor de barriga para todo mundo? O senhor me recomenda alguma análise química? O pessoal está adoecendo, tendo dor de cabeça, porque a posição do computador, que é a luz, o índice de luminância, tem fiscalização que prevê isso. Se a luz da tua sala de fato ilumina. Se ela não iluminar, tu tem infração. É sério, Floriano. É sério, pô. Dignidade de trabalho. A pessoa, o cara que trabalha, por exemplo, na calada da noite aqui, 8 horas, estou trabalhando 8 horas. Aí o Lucas e o Ozzy não me botam numa salinha legal. Condição insalubre, pô. Sala escura e eu aqui na tela do computador, parecendo um morcego. Insalubre. Tua empresa tem que se movimentar para entender onde é que vem aquilo dali. E esse se movimentar para entender, muitas e muitas vezes, inibe certas condutas de origem duvidosa. Furto, né? Por comum. Boa pergunta boa pra caramba. Isso é caso de polícia, né? Caso de polícia, Glauber. E quando você descobre que houve furto de receituários carimbados do médico? Caso de polícia, cara, grave. Apresentou atestado falso de demissão por justa causa, não tem como conversar. Viu que o cara, de alguma maneira, se relaciona com um conluio fraudulento junto de um médico, ou então sem conhecimento do médico, que foi furtado, ou qualquer coisa que seja. Verificou isso aqui na tua empresa, não negocia. Não negocia de jeito nenhum. Porque é um tipo de gente muito perigosa. O cara que faz isso aqui, ele frauda o caixa. O cara que faz isso aqui, ele frauda estoque. Ele rouba cliente, ele desvia cliente, faz tudo, é capaz de tudo. Funcionário que é capaz disso aqui, ele é capaz de tudo. A minha recomendação é, demite, posta causa. Ah, ele vai ajuizar a reclamação trabalhista. Então vá apurar, leve tudo que tu tem na mão, pede para oficiar o médico, para depor, para fazer tudo. Tudo. Vá para cima. Sabe por quê? Porque esse cara está roubando a sua empresa pelo simples fato de ter apresentado esse atestado. Fora, por várias outras situações que ele pode estar roubando também, você não sabe. O cara que falta de forma injustificada está roubando sua empresa. Sério, Felipe, pouco palavra dura. É, cara, tu pagou para aquele cara trabalhar. Tu pagou. Tu treinou para aquele cara estar lá. Era para estar ocupando aquele posto alguém que tivesse disposto a se comprometer com a jornada que assinou. Esse cara não tá, pô. O cara que se atrasa de forma injustificada, de forma reiterada, tá roubando a tua empresa também. Sabe por quê? Porque se o cara ficou 20 minutinhos a mais, 30 minutinhos a mais, tu já paga hora extra. Aí quando fica 20 minutos a menos, 30 minutos a menos, não é falta, não é atraso. Mas tem gente que entra na empresa para lanchar, pô. Tem aquela história, né? Só posso fazer minha necessidade da empresa porque eu faço em casa, né? O cara que entra, bate um ponto e começa a lanchar. 30 minutos, 40 minutos lanchando. Não era pra tu estar trabalhando, pô. Lanche na tua casa, meu lanche na minha casa. Chega aqui, tá pronto pra trabalhar. Ou chega um pouquinho mais cedo e lancha. Tem gente que chega mais cedo, bate o ponto e vai lanchar. Pra dizer que chegou cedo. Pra registrar lá no ponto eletrônico que chegou. Mas tu tava lanchando, tu não tava trabalhando. São casos delicados. Mas o acompanhamento ativo, diligente de vocês, é que deixa a coisa redonda. Afrouxou, tu vai ser roubado de todas as maneiras, de todo jeito. Sou aquele cara ranzinza que olha minuto a minuto. Também não acho que o caminho é por aí. Também acho que o caminho não é por aí. Foco na produção. Faz com que os caras entreguem. Tá? Faça com que os caras entreguem. O problema é porque tem cargos que não dá para foque na produtividade, foque no bem-estar. Meu irmão, se o cara vigia, ele tem que estar lá. Não dá para ele produzir mais. Vou dar o gás de 9 a 11. O gás, focado. Pô, mas a loja ficou descoberta lá de 7 a 8, era perigoso, tu não estava lá. Não adianta tu dar o gás de 9 a 11 não, porque tu não estava na hora que era para começar.
ficou descoberta. Não tinha ninguém. Caixa de supermercado, como eu dei exemplo aqui, e vários outros. O garçom, vamos dar um gás, ó. Deu chegar, vou dar o gás. E aí o salão estava sem garçom. O que faz? Então tem coisa que dá para dar. Essa história do dar o gás é do prestador de serviço. E alguns serviços. Prestador de serviço em alguns serviços. Tá? Prestador de serviço, por exemplo, na hotelaria. Se a recepcionista não chegou, não chegou. Bateu lá o cliente, meu irmão, tchau. Não tinha ninguém. O cliente voltou, foi embora. Perdeu o hóspede. Tá? A gente é muito acostumado na consultoria que a gente faz. A gente acha que toda empresa é igual à nossa consultoria. Atenção, todo mundo que é prestador de serviço B2B, tem um prazo processual que era para fazer de manhã, prazo regulamentar. Minha equipe não conseguiu fazer, pediu para não vir trabalhar hoje, pediu para vir de casa, sei lá. Aí eu passo, o cara foi lá de noite, na hora que foi, né? Que trocou, porque não queria vir. Eu dei essa flexibilidade, não, beleza, para não vir, mas me entrega isso aqui. Isso é uma coisa possível, isso é plausível. Tá? Mas essa realidade não cabe em todas as outras, isso é uma realidade para um serviço. Sua audiência, por exemplo, eu tive 2, 3 audiências aqui. Eu não vou de noite não para compensar. O que faz audiência? Pô? Alguém tem que fazer audiência naquele horário, com um pregão bem certinho, os caras se atrasar, toda problemática. No caso do atraso, por exemplo, né, de uma função primordial, e o cara perdeu uma audiência, ele teria um dano material para dar na empresa. Se a gente levar uma revelia, porque um advogado se atrasou, eu vou ter que indenizar aquele processo. Eu vou fazer o quê, meu filho? Vou descontar só o atraso dele? Claro que não teve um dano material, porque a gente tem que apurar aquela responsabilidade e assim vai. Estou mostrando para vocês várias consequências de vários setores, de vários modos, e para não ficar longa, eu vou encerrar essa gravação agora e fico também disponível, né, para os amigos que estão por aqui para debater, para tirar alguma dúvida, alguma coisa do tipo, desde já agradecendo a todo mundo que passou por aqui, agradecendo a você que está vendo em outro horário, em outro dia, sei lá quando, e espero que seja muito útil, que você faça bom proveito por aí. Um beijo, um abraço e é nóis. Vou fazer a pausa aqui da gravação.